Amém, igreja? Amém. Que bom estar aqui com você e poder compartilhar algo de Deus para você. Aleluia! Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Eu perguntei para o Marcilei qual era o tema, e ele me passou uma relação de temas. Olha, qualquer um desses aí que você escolher, tá bom. E eu fui logo fitando o primeiro e falou, vai no primeiro mesmo. E o primeiro fala de causas impossíveis. Para viver porção dobrada, não tem como. Nós temos que vencer aquilo que nos atrapalha. Eu sei que muitas coisas atrapalham os cristãos hoje. E nós vamos falar sobre isso. Efésios, 3, capítulo 3, versículos 10 até o 12. A palavra do Senhor diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. E eu quero frisar aqui esse versículo 12. Pelo qual, por quem? Por Jesus, nós temos o quê? Ousadia. Grave esta palavra aí. Por Jesus nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém? Eu estou na igreja, fazendo a obra de Deus, ministrando, falando com vocês aqui nesta noite, mas quem me viu no passado sabe que isto seria impossível. Escuta isto. Mas por que seria impossível? Porque a minha trajetória de criança até a juventude não foi muito normal e não foi muito legal. Foi desesperadora. Foi difícil. Logo com os 10 para 11 anos, naquela época meu pai, minha mãe, muita pobreza, 13 filhos, não contando 2 que morreram ao nascer, ainda vingaram 13. Meu pai trabalhava como braçal, e a família cheia de crianças, e a gente passava do jeito que dava. Lembro da minha mãe dizer para o meu irmão maior, que perguntou, mãe, por que hoje nós só vamos comer arroz? E a minha mãe disse, é porque nós precisamos economizar. Até a colheita ainda tem um tempo. E parece que a nossa despensa não vai dar. Então nós vamos comer arroz agora, amanhã a gente come feijão e vamos revezando as coisas. E como sem condição de cuidar, e naquela época os filhos eram trazidos ao mundo e deixados assim bem à vontade. A gente crescia solto e fazia o que queria. E logo com 10, 11 anos, queridos, eu tive que arrancar os dentes da boca. E causou um prejuízo. Hoje tem dentes porque são implantes. Hoje tem implante, ficou mais fácil. Mas naquela época não tinha. E com 11 anos, eu já não tinha os 4 dentes da frente. Isso causou muita tristeza no meu coração, me envergonhou tanto que eu me recolhi na solidão do meu quarto, da minha casa. Eu me negava a sair, eu não queria falar com ninguém, e meus pais não tinham condição de arrumar, não tinha jeito, era criança ainda. Dali meu pai me mandou trabalhar no olaria, onde eu acordava 4 horas da madrugada para cortar o barro e colocar num carrinho, e a vida era daquele jeito. E eu não conversava com as pessoas. Isso gerou um grande problema dentro do meu coração, porque eu fui me tornando tão tímido, tão recolhido, tão introspectivo,
E eu passei a viver isolado. Eu ia para a escola, não tinha amigos praticamente. Tinha o irmão que veio comigo, chama Vilmar, que está ali, morava perto da minha casa. A gente brincava no quintal, quando criança. E eu me recolhi daquele jeito. E a partir desse problema, algo se tomou conta da minha vida. E eu adquiri uma timidez impressionante. Eu não tinha coragem de conversar com duas pessoas. Eu conversava com uma pessoa, se chegasse mais uma, eu me calava. E aqueles que eu sei que tem pessoas aqui que às vezes estão passando pelo mesmo problema, tem timidez, e você sabe como isso é difícil. Você tem vontade de fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa, mas não pode, porque no momento que você pensa em fazer, vem aquele frio no estômago, o suor desce pelo corpo, às vezes a roupa fica molhada. Por quê? Porque em pensar em enfrentar a situação, a gente não tem coragem para isso. A consequência da timidez é o medo que envolve a vida. E aí nós passamos a ter medo não somente daquilo, ou de falar, ou de expressar, mas medo de todas as coisas. Medo de empreender. Medo de iniciar qualquer coisa. Então eu digo para você que estar aqui falando com vocês é porque aconteceu um milagre de Deus. E não foi coisa natural, e eu sei disso. Porque foi um milagre do Senhor. Então, esta era a minha causa impossível. E eu vivia desta forma, eu não conseguia superar aquilo. Estudei bastante, trabalhei, coloquei dentes postiços, fui trabalhar no Banco do Brasil, trabalhei no Banco do Brasil por 31 anos, participei de todas as reuniões do banco, e sabe quantos palpites eu dei nas reuniões que tinham no banco? Nenhum. Só se me perguntasse, às vezes por pressão. Porque quando eu olhava para as pessoas e pensava em falar algumas coisas, parece que algo tomava conta de mim, meu querido, parecia uma possessão, misericórdia. E eu não conseguia vencer aquilo. Eu sei que a tua vida pode não ser isto, mas tem coisas que são difíceis. Tem coisas que você não buscou e aconteceu. Tem coisas que estão acontecendo neste momento que é involuntária, não foi você quem buscou, mas às vezes está acontecendo, como uma doença, como um filho que se desviou e agora encontra-se num caminho que você não quer, e você está orando a Deus para que ele possa ser liberto. Quem sabe você está lutando pelo teu casamento. Quem sabe as coisas para você estão indo de mal a pior e você não consegue progredir na vida. Tem tentado muitas coisas, mas não tem conseguido nada. Tem andado muito, mas tem caminhado pouco, porque não rende. Quem sabe você está lutando, porque uma tentação na sua carne não te deixa caminhar. E você vive lutando contra as próprias tentações. E muitas vezes você pensa que vai perder. Quantos jovens na igreja, estimulados por essa nova tendência, por essas novas ideologias, hoje estão vivendo momentos de pavor na sua vida, porque os desejos do coração tendem a levá-lo a praticar o mal, a entrar pelo caminho da homossexualidade. Quem sabe esta é a sua luta. Mas você lê a palavra de Deus e a palavra diz que isto não se deve fazer, porque o Senhor não se agrada. Nós fomos criados por Deus e na criação do Senhor, o Senhor determinou que seríamos homens ou mulheres e nada mais além disso. E aí você não consegue progredir porque a luta do seu coração é muito grande. E muitas vezes parece que você tem dentro de você um vulcão prestes a entrar em erupção e você não tem mais domínio sobre aquilo. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a impossibilidade dela, mas eu vim dizer para você hoje que existe um Deus que é especialista em causas impossíveis. Que existe um Deus que pode estender a mão, e Ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Deus é o Criador.
para que nós entendamos o texto e eu chegue onde eu quero chegar com você, eu preciso voltar um pouco na criação do universo. Deus é o Criador. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado, foi criado por Deus, e as coisas que hoje existem veio a existir de coisas que não aparecem. Qual foi o motivo da criação? Tudo foi criado para a glória do Senhor. Escuta isso. Se eu existo é para a glória de Deus. Às vezes nós confundimos, porque Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. E às vezes nós dizemos assim, eu fui criado para adorar a Deus. Não, nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. Que quer dizer isto? Que quando as pessoas olharem para você, para a perfeição da sua vida, para a criação de Deus, as pessoas vão entender que somente um Deus poderoso e sábio poderia ter criado alguém como você, especial como você. Nós fomos criados para a glória e louvor de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que os atributos invisíveis de Deus, eles são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Então nós existimos para a glória do Senhor. Agora um questionamento sério. Se Deus é o Criador de todas as coisas, Deus criou o mal? Com certeza não. Mas a corrupção da criação de Deus gerou o mal. Isso nos traz uma grande revelação. Pois até nos céus, até no âmbito onde Deus estava, com sua criação, seres angelicais, a criação mais perfeita de Deus chamava-se Lúcifer. A criação maior de Deus chamava-se Lúcifer. Mas até no âmbito celestial, Deus deu livre arbítrio aos próprios anjos, porque aconteceu ali uma rebelião, e nos diz a palavra que esse ser perfeito foi lançado por terra. Ezequiel diz o seguinte, tu és o sinete da perfeição, falando de Lúcifer. Sinete era um carimbo real que tinha o nome do dono. Deus tinha orgulho de dizer, esta criação é minha, porque ali estava a criatura mais perfeita que o universo já viu, que se chamava Satanás. Mas ele caiu, Isaías retrata isso dizendo, estavas no Éden, no brilho das pedras tu andavas, te cobrias delas, tu eras o querubim da guarda ungida e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Perfeito era em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Mas como? No céu. É porque Deus deu livre arbítrio a toda a sua criação. Qual a consequência da rebelião? Ele rebeliou, diz a palavra, que 1/3 das criaturas, dos anjos celestiais, se rebelaram com ele e foram lançadas por terra, foram lançadas no abismo. A consequência de tudo isso, ele se tornou o grande opositor de Deus. Nós sabemos disso, estou fazendo aqui apenas uma retrospectiva para você. Ele se tornou o opositor do Senhor. Agora, sabendo que não poderia lutar contra Deus, porque Deus o depôs do seu posto e o lançou no reino dos mortos, só restou a ele uma alternativa: lutar contra aqueles que agora refletiam a imagem e semelhança de Deus. Lutar contra os homens, lutar contra a criação de Deus. E ele conseguiu vencer em muitas coisas, porque a primeira criação, o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, caiu na tentação de Satanás. E a maldição encheu toda a terra. A maldição ali foi sobre a serpente, que na verdade era Satanás encarnado. E o Senhor disse, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais. E Deus declara ali 2 maldições sobre o diabo. Rastejarás sobre o seu ventre, a primeira. E a segunda, comerás pó todos os dias da sua vida. Rastejar é para aquele que está embaixo. É o lugar mais inferior na terra, é o chão. Isso quer dizer que o lugar de Satanás é embaixo, tá?
O lugar dele é embaixo. Rastejar quer dizer que ele está por baixo, porque quem está por cima chama-se Deus e Senhor Todo-Poderoso. Mas ele profere uma segunda maldição, dizendo: tu comerás pó. Vamos entender isso. A maldição sobre a mulher também veio sobre a mulher. Eu multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores, dará luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A maldição sobre Adão: em fadigas obterás da terra o sustento, e do suor do seu rosto comerás, até que volte ao pó, porque tu és pó. A própria criação foi amaldiçoada. E Deus disse: visto que atendestes a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Romanos 8:20 nos diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a criação geme e suporta angústias até agora. Tudo que você vê nesta terra. É por isso que às vezes nós lemos a palavra e o Senhor diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos que esse domínio, essa rebelião de Satanás, ela veio a alcançar todos os homens. Ela veio a alcançar toda a terra. E ele conseguiu que aquele homem caído se distanciasse do Senhor. E ele trabalhou incansavelmente e trabalha incansavelmente para corromper a criação de Deus. Tudo que está acontecendo hoje, todas essas ideologias, são frutos da mente de Satanás para que as pessoas corrompam aquilo que é mais precioso na sua vida, que se chama o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E ele vai trabalhar incansavelmente para corromper o corpo. Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo diz assim: isso digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, os quais, diz a palavra, tendo se tornado insensíveis, escuta bem isso, se entregaram à dissolução para, com avidez, com muita vontade, cometerem toda sorte de impurezas. A corrupção total do corpo. A corrupção total da criação de Deus. E Satanás tem sob domínio o homem. Satanás tem sob domínio o homem. Esse texto que nós lemos aqui, aí quando a Bíblia diz assim, que Satanás vai comer pó, entenda uma coisa: quem está longe de Deus espiritualmente está morto. A ordem de Deus para aquele que está morto é a seguinte: tu és pó, e tu voltarás ao pó, porque tu és pó. A consequência do pecado é a morte. Romanos 5,12 declara o seguinte, que por um homem, Adão, veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o futuro do homem é tornar pó. O homem caído é pó. Satanás se alimenta de pó, Satanás se alimenta de homens caídos, de almas desviadas, de pessoas que estão distantes, de pessoas que estão longe de Deus, de pessoas que não se importam com Deus, de pessoas que praticam tudo aquilo que vem na mente. Ele se alimenta disso, e Satanás conseguiu corromper o mundo, conseguiu corromper todas as coisas. Esse é o resultado do trabalho de Satanás. Sabendo que não poderia vencer Deus, ele luta contra a criação. E na criação ele está alcançando muitas vitórias, porque João chegou a dizer, o mundo inteiro jaz no maligno. Escuta isso. É um domínio total. Não tem como escapar. Para o homem natural que está dominado por forças satânicas, não existe como escapar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça sobre eles a luz de Cristo. Se ele cega, então não tem jeito. Como é que pode haver salvação?
Como é que essas pessoas podem se encontrar com Deus? O domínio é total, o domínio é intenso. Agora, esse texto que eu li para vocês, ele fala de 3 verdades eternas. 3 verdades que nunca mudarão. Primeira verdade, primeiro propósito. O texto fala do eterno propósito. Segundo, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escuta bem isso. O eterno propósito que estabeleceu em Jesus. Porque a Bíblia chama esse propósito de eterno. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando Satanás pensa que é vencedor, Deus está com a taça na mão. Quando ele pensa que venceu, Deus chega na linha de chegada. Quando ele pensa que derrubou, Deus já está preparando o levantar. Quando Satanás pensa que domina, a libertação já foi preparada por Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, escuta isso, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andavas outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui fala do domínio de Satanás. E aí diz, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a palavra diz, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4 diz o seguinte, escuta isso é interessante e importante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, dominados por Satanás, nos deu vida. E juntamente com ele, Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando se diz do eterno propósito, Pedro explica isso dizendo, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos deixaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, diz Pedro, com efeito, desde a fundação do mundo, mas manifesto agora por amor de vós. O sacrifício já estava preparado antes da queda. Deus já sabia que tudo ia acontecer. Às vezes as pessoas dizem, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus permitiu? Por que Deus criou então? Olha, quando Deus criou, Deus sabia que ia pecar, e sabendo que ia pecar, Deus já preparou um plano de redenção para que todos pudessem ser salvos, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus sabia, e Deus preparou. Esse é o primeiro dos 3 propósitos eternos em Cristo Jesus. Trazer salvação. Iluminar o homem, mostrar para ele que o Senhor o ama e alcançá-lo na sua impotência contra os pecados que o condenariam. E Deus cobre os seus pecados em Jesus, e agora você pode ser salvo e alcançado pelo Senhor. Aí acontece a segunda coisa que eu acho muito interessante aqui. A palavra diz o seguinte, eu vou ter que pular alguma coisa aqui, senão vamos demorar muito. Mas seria interessante falar dos lugares celestiais. Deixa eu pular isso aqui. Agora o texto diz, pelo qual, Jesus, nós temos ousadia com acesso com confiança mediante a fé. Está dizendo o seguinte, que Deus nos concede ousadia. O que é ousadia? Ousadia não é o mesmo que coragem. Coragem é disposição para lutar contra os próprios medos. Isso é coragem. Eu luto contra aquilo que eu temo. Então eu sou corajoso. Né? Você tem medo de escuro, mas você vai no escuro, apesar de ter medo. Então você tem coragem. A coragem é a disposição para lutar contra os próprios medos. Agora, ousadia é algo que está além da coragem. É um passo à frente daquilo que é coragem. Deixa eu explicar isso para você. Por exemplo,
Davi queria ir para a guerra. Quem aqui quer ir para a guerra? Levante a mão. Ninguém. Ir para a guerra? Davi queria ir para a guerra, queria ver a guerra. O que é isso? Coragem. Corajoso, um homem corajoso. Agora, quando chega lá e ele vê a afronta de Golias no campo de batalha, ali manifesta ousadia em Davi. Porque Davi não somente viu, mas ele se dispôs a lutar contra aquele que aterrorizava todo o exército de Israel. Isso é ousadia, isso é um passo à frente. Isso aí quem pode dar, queridos, é somente Deus. Você pode até ser corajoso, mas essa ousadia para esse tipo de luta, ela vem do Senhor. Então Davi teve ousadia. Agora eu volto aqui à minha experiência. Naquele estado que eu me encontrava, de extrema timidez, de praticamente parece que eu sentia que havia um domínio sobre a minha vida, eu tinha, queridos, inteligência. Eu era o melhor aluno da classe. Eu tinha argumentos, mas eu não conseguia expressar por causa da timidez. Eu tinha condição de realizar muitas coisas, mas eu não conseguia porque a timidez gerou um medo tremendo e eu não conseguia ter iniciativa. E aí aconteceu em Itapuranga uma igreja. A igreja na qual eu congregava, por conflitos internos e falta de experiências do pastor que assumiu, muitos deixaram a igreja, inclusive eu deixei a igreja, de forma legal. Fiz ali a minha carta, pedi desligamento, tudo bem, estava fora da igreja. E um dia nós reunimos ali alguns irmãos que já não estavam mais na igreja, e eu me lembro que o filho do antigo pastor, chamado Wesley, ele ligou para o pastor Oswaldo dizendo: pastor Oswaldo, tem muita gente fora da igreja, o senhor podia vir aqui para conversar conosco e nos orientar no que nós devemos fazer. E aí pastor Oswaldo chega, esse irmão Wesley, ele convidou as pessoas que ele conhecia que não estavam mais na igreja, que por tristeza tinham abandonado a casa de Deus. E chegou ali, tinha um grupo ali de umas 30 pessoas. E o pastor Oswaldo, quando olhou aquelas pessoas, ele disse o seguinte: nós não podemos perder vocês. Vocês são raízes. E não se arranca a raiz de uma árvore, porque se arrancar a raiz de uma árvore, a árvore vai morrer. E nós não podemos perder. O que eu vou fazer? Eu tenho autorização aqui da direção da igreja e nós vamos abrir uma nova igreja em Itapuranga. Porque eu percebo aqui que nós temos diáconos nesse lugar. Tem algum diácono? Os 5 levantaram a mão. Eu percebo aqui que tem presbítero. Os 3 levantaram a mão. E ele disse o seguinte: e eu sei que aqui tem pastor, porque Deus me mostrou que tem um pastor nesse lugar. E aí nós dissemos: não tem pastor aqui. Aqui tem pastor, disse ele, porque Deus me revelou que tem um pastor nesse lugar. E ele veio andando e colocou a mão no meu ombro e disse: nós temos um pastor levantado por Deus aqui. Quando ele falou isso, queridos, o mundo caiu para mim. Parece que acabou tudo. Naquela condição que eu me encontrava, com toda aquela timidez no coração, com todo aquele medo que eu tinha de falar, e ele disse que eu vou ser um pastor, realmente o meu coração encheu de temor. E ele encerrou aquela reunião e eu fui para casa e comecei a chorar literalmente. Como é que eu, daquele jeito, cuidaria de uma igreja? Eu chorava diante de Deus, temor não faltava no meu coração. No fundo eu sabia que era de Deus, mas na minha carne eu não tinha condição. Era uma causa impossível. E eu estava tentando formular e arrumar desculpas para dizer: não, eu não quero, porque eu não consigo e eu não posso fazer isso. Queridos, eu fiquei uma semana
literalmente chorando. De repente eu tive um plano no final de semana. Ele tinha marcado uma reunião para terça-feira. Ele foi em Itaporanga numa terça e marcou a reunião para terça-feira para oficialmente criar ali a igreja. E eu formulei um plano. No domingo eu já estava com tudo arquitetado. Eu dizia comigo mesmo, não tem problema, eu vou assumir. Deus me deu uma certa condição, não ganhava tanto como funcionário do Banco do Brasil, mas tinha um bom salário. Então eu vou contratar um pastor e vou colocar o pastor e eu pago o pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo nem vai ficar sabendo. Eu pago e ele assume e eu fico ali só de boa, porque eu não dou conta, não é para mim. Eu dizia isso, eu não tenho condição. Como é que eu vou lutar contra algo que é maior do que eu? E eu estava ponderando nestas coisas. E com aquilo tudo pronto, e eu disse, é isso que eu vou fazer. O telefone toca. Quando eu atendi, era o pastor Devair, que é meu irmão lá de Brasília. E ele disse as seguintes palavras: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, o que foi? Você está achando? Olha bem, Deus sabe de tudo. Aquilo que você fala lá no seu quarto, o Senhor conhece tudo. Aquilo que você pondera no seu coração, Deus conhece tudo. A palavra, diz a Bíblia, não chegou à nossa boca e Deus já conhece. E ele me disse, tu está pensando que você vai assumir a igreja por um tempo e você vai entregar? Tu não quer assumir, mas eu quero dizer uma coisa para você que Deus mandou dizer. Deus te chamou e não chamou para um tempo e para um momento. Deus te chamou por toda a sua vida. E quando você morrer, você vai morrer como um pastor do Senhor. E ele desligou o telefone. Aí eu chorei de vez. Aí desabou mesmo. Falei, meu Deus, e agora? O que eu posso fazer? Chegou a terça-feira, nós fomos para a reunião. Estávamos ali orando a Deus. Louvamos ao Senhor. Pastor Oswaldo trouxe a palavra. Na verdade, eu estava tão dominado pelos pensamentos do coração, que eu não me lembro o que falou, não me lembro a palavra dele, não sei nada que ele pregou. Só sei que eu estava disposto a dizer no final para ele, pastor, eu não quero e eu não vou, e acabou, e suportar as consequências. Mas naquele momento ele chamou para fazer a oração final do culto. E quando começou a oração final, eu fechei os meus olhos, curvei a minha cabeça, e quando eu disse, Senhor, eu não sei se você entende, mas de olhos fechados, eu vi uma grande mão em cima de mim, muito grande, era uma mão enorme. E eu de olhos fechados contemplando aquela mão. E eu não consegui falar mais nada. Eu sei que enquanto eles oravam, aquela mão veio descendo e veio diminuindo. E ela entrou aqui na minha cabeça. E eu senti ela penetrar até no meu peito. Senti quando aquela mão se fechou. E ela saiu arrancando alguma coisa. Tinha um vizinho lá perto da minha casa. E durante aquela semana de agonia, eu chamo aquela semana da agonia para mim, aquela semana anterior a este culto. O vizinho chegou em mim algumas vezes e ele disse assim, olha, eu sou seu amigo, eu sou seu melhor amigo, eu estou vendo a tua aflição. Sai fora disso, não aceite, porque se você aceitar, você vai quebrar a sua cara. E ele me falou aquilo diversas vezes. Mas aquela noite aconteceu aquele grande milagre. E quando aquela mão saiu, eu procurei o medo. Mas ele não estava mais dentro de mim. Eu procurei a timidez, mas não estava. Eu vi que algo tinha acontecido, porque agora eu queria falar de Jesus. Eu queria falar para as pessoas que Jesus é o Senhor e que Ele é Rei, não me importava quantas pessoas tivesse. O eterno propósito de Deus de conceder ousadia aos seus filhos
Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe qual é a tua causa impossível. Agora o Senhor pode operar, fazer um grande milagre na sua vida, porque Ele é Deus. Simplesmente creia no poder, na operação e no milagre de Deus, porque Ele tem poder para mudar a sua vida hoje. Se o seu filho não quer saber de Jesus hoje, a sua oração pode ser ouvida por Deus, e Deus pode começar a trabalhar, porque a tua oração vai enfraquecer aquele que está dominando, e o poder de Deus vai alcançá-lo. Se a enfermidade tomou a sua vida, em o nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode te curar e te abençoar, e arrancar isso que está transtornando o seu ser. Se há medo no teu coração, Deus pode tirar esse medo hoje. Eu sei, eu estou falando para você por experiência, porque eu sei que Ele é Deus que opera. Se a tentação da carne para você está parecendo mais forte do que você, eu vou te dizer agora, pelo poder do nome de Jesus, que não é. Maior é aquele que está contigo. Maior é Deus que está em você. Deus pode te libertar hoje. Não que Ele vai tornar isso, vai ser uma coisa fácil, mas Deus vai te dar hoje a visão de que é possível, e com esta visão de que é possível, Deus opera através da fé. É através da fé que Deus vai fazer. Eu recebi naquela noite uma libertação do Senhor. No dia seguinte, na quarta-feira, eu acordei. Quando eu abri o portão, até assustei, porque o vizinho estava lá no portão, esperando levantar para saber o que eu tinha feito. E ele olhou para mim e disse: e aí? Desistiu? Entregou? Se você não entregar, você vai quebrar a sua cara. Eu olhei para ele e disse assim: olha, alguma coisa aconteceu ontem lá. Eu só posso dizer para você uma coisa. Se eu quebrar a minha cara, eu sei que eu vou quebrar a minha cara junto com a de Jesus. E se for para quebrar a cara junto com Jesus, eis-me aqui. Eu vou seguir em frente. Não é hora de parar. A tentação que está em você, ela tende a te desanimar. Mas o Senhor hoje diz para você: tende bom ânimo. Levanta o teu semblante, Deus é poderoso para operar. Ou você acha que a impossibilidade que havia na minha vida não foi um milagre de Deus? Hoje eu tenho um dos irmãos na igreja que muito abençoa a casa de Deus, que muito me abençoa, porque ele gera confiança em nós, ele é uma pessoa idônea. E ele diz assim: olha, sabe por que eu vim para a igreja? Eu disse: não. Eu vim para a igreja porque no dia que me disseram que você era o pastor, eu não acreditei. Eu fui seu professor por muitos anos, desde a 5ª série até você terminar o 2º grau. Fui seu professor de matemática. Eu nunca vi você abrir a sua boca. Agora me dizer que aquele que não fala é pastor? Eu vim conferir e recebi Jesus como Senhor da minha vida. Queridos, milagres existem. Existem milagres. Deus é o Deus de milagres. A tua causa pode te ser impossível agora, mas se o Senhor estender a tua mão, você já vai ser vencedor e vai sair daqui hoje com a sua vitória, em nome de Jesus. Ele é o Senhor e Ele é Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos dá ousadia. Escuta isso. Se a palavra diz, Mateus 28, 18, que todo o poder de Jesus foi me dado no céu e na terra, e se Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, e se Ele declara, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se a palavra declara que tudo é possível ao que crê, se a Bíblia diz que nada é impossível para Deus, então você tem com você a fonte de todas as possibilidades. Nada vai te ser impossível se você colocar a sua vida na mão do Senhor. Deus quer libertar com você.
Eu tenho um terceiro tópico que não vou prosseguir. Não quero estender. Eu quero orar com você. A obra que aconteceu em Itapuranga, não fui eu quem fiz. O Deus que está comigo realizou. A igreja que me acompanha realizou aquela obra. Se hoje nós temos algumas igrejas pelo estado, se hoje nós temos ali um lar da melhoridade, nós temos lá 53 idosos sendo cuidados e sendo evangelizados, e temos batizado idosos, sempre estamos batizando estes idosos. E se esses trabalhadores da última hora estão recebendo a salvação, é porque o milagre de Deus ainda está vivo ali naquele lugar. É porque Deus ainda tem naquele lugar portas para operar milagres. Portas para operar milagres. Eu não sei dizer para você como funciona, mas de vez em quando a gente tem uma manifestação de fé. Eu acho que isso é o dom da fé que Deus fala. Nós estávamos querendo construir uma igreja em Goiânia, e nós estávamos ali olhando alguns lotes, e a nossa possibilidade era comprar um lote de mais ou menos 120, 140, 150 mil. De repente nós passamos no lugar que era uma igreja que estava à venda. Nós perguntamos o preço. O homem disse 1.200.000. Eu falei, não, fora de possibilidade. Mas passou alguns dias, o senhor, volta lá, eu voltei lá, nós ligamos para esse senhor, a crise e tal, argumentamos, conversamos com ele, de cara ele baixou, olha, vou fazer um preço, pega ou não pega, pega ou larga, vou fazer por 800 mil, vocês me dão 400 mil de entrada. E eu falei, você parcela o resto em quanto? Em 40 parcelas, mas 400 mil de entrada. Mas naquela hora o Senhor tomou posse da minha vida. E nós não tínhamos nada, mas o Senhor disse, é aqui e agora, e o lugar é esse, pode ir em frente. E eu fui em frente, fiz uma dívida de cara de 400 mil. Quando eu cheguei na igreja, que falei para a igreja, o povo olhou e parece que a fé que deveria subir acabou. O pastor está doido. Misericórdia. Nós tínhamos 60 dias. Engraçado, durante todos esses 60 dias, com muitos planos, plano A, plano B, plano C, para conseguir pagar aquele negócio, porque a gente tem isso, administrador faz isso. A fé nunca largou meu coração. E o Senhor dizia, vai dar certo, é na hora certa, aguarde, espere, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando passou os 60 dias, nós estávamos com 400 mil reais na mão, não sei de onde saiu, e nós pagamos a entrada. Estamos terminando de quitar a igreja agora. É fé, queridos. É fé. É a ousadia que Deus consegue. É um passo à frente além da coragem. E Deus pode fazer isso. Hoje Deus quer libertar vidas aqui. Hoje Deus quer trazer sobre você uma libertação. Que às vezes você está até desanimado. Mas o Senhor é poderoso para libertar você.